No programa de hoje eu estou conversando aqui animadamente com o maestro Jaime Allen. Jaime, você disse que a música brasileira, você deu uma declaração aqui de que a música brasileira não tem mais tanta importância. Eu quero saber de você o que você quis dizer com isso. Eu quis dizer o seguinte, você ouve tanta música, tanto som no seu dia a dia, que dificilmente você se encanta com alguma coisa. É porque é muito massificado, né? Então, passa a ter uma coisa de entretenimento, de ocupar o ouvido com sonoridades, com sons. Você entra no elevador, você sai, até dentro do ônibus já tem música e tudo. Então, é muito presente, né? Antigamente, você ficava esperando o lançamento do artista tal. Quando eu digo da importância é isso, que havia corrida às lojas, né? Mobilizava-se a juventude, os garotos e tal. Mesmo os mais velhos, os que curtiam jazz, bossa nova, ficavam esperando o lançamento de um determinado artista, assim, então, que era importante no seu dia a dia, né? Que bacana você chegar em casa e poder colocar um disco como meu pai, no caso, do Ray Charles, né? O meu irmão que chegava com o Clube da Esquina. Era um evento. Eu quis dizer isso, não tem mais esse evento, essa importância toda, porque é muito som, muita coisa. É música no iPhone, na internet, no MacBook lá, naqueles aparelhinhos pequenininhos. A conversa até era assim, já comprou o CD de fulano? Já saiu o CD, o LP no caso, na época? Já saiu, isso não tem mais hoje, Não né? tem, ela passa a ser secundária nesse sentido, né? O que é uma pena, porque o que houve de desenvolvimento tecnológico, favorecendo a criação musical, você tem estúdios, você com um porta-estúdio em casa, com notebook, você grava e tem oportunidades, né, de todos gravarem. Aliás, tem muita gente que acha que também que se acha talentoso, tem esses também, né, que deviam. Será que a gente tem muito cuidado. som? Será que nós temos atualmente muito som e pouca música? Muito som e pouca música, pelo menos o que é veiculado, né? Assim, você, por exemplo, vai num consultório dentário, você senta e está lá a televisão. Você já sabe o que toca ali, né? Que aparece naqueles programas. Então, é triste, porque não tem espaço para o artista criativo. Né? Quando eu digo não tem importância, porque não estão dando essa importância. É preciso dar essa importância. É preciso que as mídias abram seus canais. Na verdade, tem um detalhe importantíssimo, que é o público gosta no momento que ele conhece. Ele vai ouvir e vai gostar. É um exemplo muito simples que eu vou te dar. Eu fui tocar no Morro Chapéu Mangueira, aqui no Rio, viola caipira, violoncelo e percussão, num evento que teve lá, que a prefeitura promoveu, que a gente foi com medo. Imagina, você vai tocar na área do funk, tocar instrumental com viola caipira, a gente vai sair de lá corrido, né? Foi um encanto a apresentação nossa. Foi um negócio maravilhoso. As pessoas vindo, conversavam, os garotos pegando a viola, pondo a mão no instrumento, nunca tinha visto. Então, eu acho que tem essa coisa da importância da música, não é que a música em si não tem importância, é que não estão dando a importância devida. E que deveríamos dar mesmo, né? Vila Lobos tentou fazer isso, né? Claro, claro. E infelizmente acabou, o estudo de música na escola hoje não tem mais, Sim. Então as coisas vão se complicando, né? Você falou em criação, você também compõe, né? Você é um compositor. Sou. Letra e música? Letra e música. O que vem também. primeiro? O que vem primeiro? Eu prefiro que venham juntas. Quando é mais espontâneo, né? Às vezes até sonho com a música, acordo com a melodia, com a letra. Assim. Mas já há muitos casos de eu ter escrito um texto e depois ficar anos tentando colocar uma melodia. Porque tem que parecer natural, tem que estar encaixado, não pode ser uma coisa forçada, né? A métrica, a palavra também ter uma nota, uma frase que corresponda ao sentido do que está escrito, né? Mas ultimamente eu tenho tido bons parceiros, né? Eu tenho um parceiro que é o João Marcos, meu irmão, que é esse que me influenciou muito, né? Sérgio Natureza, Sim, bom, muito que é bom. maravilhoso. Muito bom.
Paulo César Pinheiro. Também, ótimo. E mais recentemente o Tiago Torres, que é um poeta português, que frequenta muito aqui o Rio de Janeiro, vem muito para cá, que é um grande poeta. A gente fez 6 músicas de uma tacada só. Mas aí já é nesse sistema, né? Que eu mando a música e ele coloca a letra. Com o Paulinho foi assim. Eu solfejo, tocando com violão, eu canto sem letra e eles vão e escrevem um texto. E aí a coisa acontece. Acontece. Você já fez música de encomenda, como música para teatro, por exemplo, que hoje, aliás, está em altíssima, né? Os musicais estão a todo vapor aí, os arranjadores e os músicos estão trabalhando muito nisso. É um belo campo de trabalho. Mais uma frente de trabalho para um músico, né? Mas eu queria saber de você o seguinte, é complicado fazer música de encomenda? Como é que isso funciona para você? Que trabalha com a sua criatividade, assim, a flor da pele. Eu acho que é motivador. Eu acho que é um desafio, é motivador, você, dependendo do texto, da sinopse que enviam para você, você é obrigado a pensar diferente, né, daquilo que você está no seu casulo ali, acostumadinho a fazer aquelas coisas do seu jeito. Quando te pedem uma coisa, você... Com Bethânia era assim. Inclusive, você fez música para criança. Para teatro infantil, que depois acabou no sítio do Pica-Pau Amarelo, sem você saber, não teve uma história você sabe dessa história? Sei. Como é que foi isso aí? Quem contou isso para você? Eu sou jornalista, né? Na verdade, quando eu estava na CID, a gente já tinha gravado esse disco. A gravadora CID era uma gravadora pequena e tinha um Durval Ferreira na frente, então ele... queria fazer coisas novas, ele queria projetar essa gravadora com o cast artístico e tal. E aí, de repente, me aparece lá um convite para escrever música para Maria Clara Machado, Pluft Fantasminha. E eu me lembro que eu fiquei tão pé da vida com, acho que era Ian Michalski, crítico do JB, e disse que a obra de Maria Clara era muito mais importante do que qualquer música que se pudesse colocar na peça, quer dizer, como quem diz assim, não precisava de música, né? O homem já pensava assim, tudo bem, opinião dele. Mas um dos temas, aliás, essa peça foi para um disco, tem um vinil, um LP que tem, era Luiz Cardoso que fazia o Pluft, e a capa do disco é um desenho assim do fantasma, que acredito que foi o mesmo Luiz Peçanha que fez a capa de Jaime Nair. Então tem o LP de Pluft Fantasminha e uma das músicas foi para o sítio Pica-Pau Amarelo, não sei como, através de quem, que eu nunca recebi um tostão pela veiculação. Olha que coisa, hein? Deveria cobrar aí, porque você ia estar bem. De repente eu escuto lá a música tocando. E isso era muito comum, né, Jaime? Abria e fechava o bloco, assim. Ela encerrava, depois abria. Mas isso era meio comum, né? Se colocar assim, sem pedir muita autorização. Eu tenho um amigo que ganhou uma grana boa com o processo. Mas às vezes o desgaste é maior, né? Você está mais feliz assim. Nós vamos falar agora de um capítulo importantíssimo da sua vida, a gente não pode deixar de falar, que foram 30 anos ao lado de Maria Bethânia. Sim, Você foi o diretor musical dela, introduziu no trabalho da Bethânia novas sonoridades, ganharam prêmios, o Brasileirinho é um trabalho muito reconhecido. Você colocou a viola lá, não foi isso? Mas já vinha colocando, né? Já vinha. Mas ali foi mais expressivo, ali talvez, foi né? Ali foi mais forte, né? Foi forte, né? Como foram esses 30 anos, trabalhar com a Bethânia, de certa forma, ou com quem fosse, durante tanto tempo, fez com que você parasse um pouco o seu trabalho, te engessou um pouco? Como é que foi isso? Tem esse lado. Na verdade, Jaime Nair nunca parou, a dupla nunca parou, mas ficava um pouco assim, como havia exclusividade com a Bethânia, a gente... a parte do compositor, as nossas apresentações eram nos espaços, né? Então, mas com Bethânia, muita gente pergunta, porque ela é muito exigente e tal, chegam a usar certas frases até, mas não é nada disso. Na verdade, é realmente muito exigente, é uma pessoa criativa. Parece que sabe o que quer. Sabe o que quer, e é uma pessoa que, como todo criador, não seguia muito também em determinados momentos pela lógica. É muito um sentimento, uma coisa, uma intuição. E isso era bom, porque eu também sou assim. Como eu te disse, eu não sou músico formado, rígido e tal. Então, era legal porque a gente... Era uma parceria, a gente discutia as coisas, a gente passava 2, 3, 4 horas
debruçado sobre as músicas, ouvindo, imaginando as possibilidades que poderiam ter, que instrumentos poderiam entrar. Isso a gente discutia, por exemplo, textos, né? Encaixava os textos que ela queria fazer entre uma música e outra. Porque a Bethânia gosta muito de botar literatura, né, nos trabalhos dela. E eu viabilizava o encaixe do texto entre uma música e outra, cronometrar isso, sincronizar. Não entrava um texto assim gratuitamente de uma música para outra. Esse texto tinha fundo, tinha vamos dizer, uma composição musical que eu tinha que fazer, eu tinha que compor uma trilha para que ela pudesse falar aquele texto. Então era muito criativo, né? Então, qualquer outro tipo de problema que tivesse, de tensão, de trabalho, porque as viagens muitas vezes são chatas mesmo, né? E cansativas também, né? Então tinha muitas vezes assim, uns rachas, umas coisas. A parte artística era muito forte, né? E a Bethânia tem uma coisa também de que ela gosta muito da identidade brasileira nos trabalhos dela, e isso combina bastante com você, que também tem esse lado, né? Eu acho que isso foi uma feliz união de vocês dois, né? Sim, e acho que muitos aspectos. É claro que conheço muitos casamentos que acabam com 15 anos, 10 anos, 6 anos. O seu foram 30. Nossa, foi um casamento musical de quase 30. E quais são os prós e contras? Os prós e contras, na verdade os prós são mais do que os contras, né? O contra é você chegar num certo tempo, o desgaste já não permitir que se prossiga juntos, né? E que é também uma coisa natural, né? De preferência, de alguma coisa, conhecer a Bethânia, de repente pensou em contratar alguém diferente, porque essa curiosidade é natural, não é só dela, mas outros artistas fazem isso, mudam suas bandas. Claro. Tem artistas que mudam a banda de ano em ano. Bethânia levou, comigo pelo menos, permaneceu 30. Mas passaram vários músicos nessa em onda aí, teve muita gente que passou por lá, né? Mudava-se as bandas, mas em função do que a gente imaginava para aquele determinado trabalho que ia ser feito, né? Era colocar a gente afinada com a proposta. Então se mudava uma estética. Esse trabalho, por exemplo, do Roberto Carlos, as canções do Roberto Carlos, tinha uma proposta quase que standard, no sentido de que a gente fazia os arranjos, aí coloca umas cordas, coloca um negócio, e você vai levar isso para o show. Então, o show cantando as canções do Roberto eram com 3 violoncelos, um teclado simulando os violinos, sopro, mais o piano acústico, mais o guitarrista, mais a percussão. Então, esse conceito que é assim, quase uma orquestra no palco. Na verdade, vocês mudavam a cada trabalho um novo conceito. Dependendo do que era feito. No Brasileirinho, por exemplo, já foi minimalista, né? Trabalho maravilhoso. Que foi aquele brainstorm que a gente diz, não chegar com arranjos preparados, né? Eu ia com as ideias que eu achava, mas eu não entreguei partitura para os músicos. Eu levava uma ideia e direcionava os músicos para aquela ideia. Por exemplo, não escrevi, porque como eram poucos instrumentos, né? No máximo eu escrevia para o violoncelo, quando o violoncelo entrou no show, que no disco ele não tinha violoncelo, mas para o contrabaixo eu escrevia lá umas notas e tal, mas a ideia, por exemplo, e a Amacemba era uma música do Roberto Mendes, que era um shot, e a letra era uma letra que falava do sofrimento do negro no navio negreiro. Como que um shot combina com esse texto? Eu falei, não pode ser um shot, né? Então eu criei aquele atabaque que é tocado com as varetas, né? Aquele plá, 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 plá. Cheguei com aquela ideia, falei para Marcelo, a ideia é esse fio condutor, é você fazendo esse, que chama Agdavi, que é esse toque do candomblé, e vai conduzir a música toda e a gente vai tocar em volta disso. A gente vai atrás. O fio condutor era o Agdavi. Depois vira samba, o arranjo muda, mas fugiu completamente do shot. Então, o arranjo, assim, uma coisa que eu gosto de falar, arranjo é ideia. Tem o aspecto técnico de você lidar com uma orquestra grande e você ter capacidade de escrever para aquela orquestra, para os violinos, para os metais, para as palhetas, para todo mundo e tal. Isso, às vezes, para o músico que tem conhecimento, às vezes é mais fácil escrever para uma grande orquestra
Porque você usa todo o seu conhecimento técnico e escreve para uma orquestra. É verdade. Agora, você ter um grupo pequeno e ter 2 ou 3 ideias que sustentem aquilo é complicado. É mais difícil. Eu ia te perguntar o que é mais difícil no seu trabalho, mas você já respondeu. Essa deve ser a parte mais delicada para você. Né? Você deve trabalhar com pouca coisa e ter a ideia. E aquela ideia funcionar. Porque né, a ideia tem que funcionar, né? E no seu caso, em especial com a Bethânia, funcionou muito bem. O programa está acabando, acredita? Olha, que pena mesmo, mas eu não posso deixar de falar do Amanheceremos, que é um trabalho maravilhoso que você fez com o Gonzaguinha. Eu queria que você falasse muito rápido, porque não dá tempo da gente conversar mais, como foi esse teu encontro com o Gonzaguinha, porque uma das músicas que está aqui é Amanheceremos, que virou refrão nacional. E era na época que fazia campanha pela anistia no Brasil. Isso, por isso que a música virou um refrão, né? Todo mundo tocava. Agora, 50 anos, significa que a volta Jaime Nair a todo vapor, não é isso? Isso, nós estamos fazendo o show dos 50 anos. E vai fazer muito, né? Tá. Você veio avisar que vai pro mar, vem dizer-me que é pra eu não chorar. Como não chorar se você vai pra não voltar? Não voltar. 50 de música e quantos de casado? 40 é muitos? 40 e alguns? Vai fazer 45. Assim. Já? Caramba, hein? E aí, deu para administrar bem, com tanta viagem, com crises, tanta... Né? Normal. Normal, mas tá aí, né? Isso é que interessa. E durante esse período de Bethânia, você ainda teve tempo criativo para Meu Relicário, que tá aqui, e para 10 cordas, que é instrumental, não é isso? Esse aqui tem a Nair com você. Sim. E aqui é só instrumental. Praticamente a gente retorna a dupla Jaime Nair aqui no Meu Relicário. Certo. Que foi em 2009. Esse é 2014 e esse o 10 cordas instrumental 2009. Isso. Como é que vai a música instrumental no Brasil? Rapidinho. A gente não dá muita bola para a gente tem muitos festivais aí pelo Brasil, muitos festivais importantes, Garanhuns lá em Pernambuco, de música instrumental, em Minas, em Ouro Preto, Mariana. Tem muitos lugares, em Goiás, acontecem muitos festivais de música instrumental. Agora sofremos um baque aí com o prefeito de Curitiba, encerrou com as oficinas de Curitiba, que tinha 30 anos de tradição, onde se apresentava música de todos os naipes, inclusive a instrumental, muito forte. Mas a música instrumental continua muito viva. E é maravilhosa, né? Jaime, o programa está acabando mesmo, queria saber de você o seguinte, o que falta e o que sobra na música popular brasileira? O que falta, o que sobra? Ai, meu Deus, criatividade sobra. E falta espaços, falta responsabilidade, principalmente da grande mídia. Porque você sabe que na internet você tem alcance e tudo. Agora, se você coloca no horário nobre, é diferente. Como tinha antigamente aqueles programas de musicais que eram um sucesso. Verdade. Nosso momento literário. Como eu estou recebendo você hoje, eu vou trazer aqui Quelé, a Voz da Cor, uma biografia da Clementina de Jesus, que foi uma mulher também que fez um sucesso bacana, já idosa, começou bem tarde, descoberta por Paulinho da Viola, Hermínio Belo de Carvalho, uma galera aí, e agora está saindo a biografia dela, falando aí da história dela, de como foi a vida dela até o auge de se tornar a Clementina. Qual é a sua indicação? A minha indicação, eu não tenho nenhuma recente, não. Porque não tem problema. Eu sou leitor de Manuel de Barros, de Saramago, mas confesso que a minha leitura ultimamente tem sido muito Cassélia, que é um livro de orquestração, de aprendizagem de orquestração, que eu estou revendo, né, o Cassélia, e é importante para mim, né, mas recomendação mesmo, recomendo essa literatura riquíssima, né? Eu gosto muito do Saramago, eu gosto do Manuel de Barros. Duas ótimas indicações. Qualquer um desses livro específico assim, eu não vou saber. Mas qualquer um deles que pegar tá bem perto, não é isso? Querido, o seu aplauso vai para quem ou vai para quem? Olha só. Meu aplauso vai para esses heróicos músicos brasileiros. Heróicos mesmos. E a sua indignação vai para quem ou vai para quem? A indignação? Eu não preciso nem dizer muito, né? A indignação geral, né, vai para a política. Tá certo. Jaime, foi um super prazer te receber. Super obrigado. Obrigada por ter vindo. Muito Te desejo muito sucesso.
nessa empreitada dos 50 anos e depois disso, porque você ainda vai encantar muita gente com a sua música. Com certeza. Muito obrigada obrigado mesmo. Muito obrigada a você próxima. por ter participado do Perfil, tá? Obrigado. A você que nos assiste, obrigado pela sua audiência, obrigada por estar conosco até agora e por nos ajudar a localizar as crianças desaparecidas que a gente veicula aqui na nossa programação. Se você quiser falar conosco, o nosso contato é perfil@tvalerj.tv. Envie as suas sugestões. Até o próximo programa. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.